E aí, pessoal, beleza? Final de semana chegou, eita, coisa boa, bom demais, né? Tudo tranquilo com vocês? Meus amigos, hoje é o dia de falar um pouquinho sobre Dio Holy Diver, da editora Estética Torta, beleza? Senta aí que ainda vai falar um pouquinho sobre ele. Eu sou o Diego e bem-vindos a mais um Quadrinhos na Estante. Holy Diver. Meus amigos, como é que estão vocês? Tudo bem? Final de semana chegou, coisa boa, relaxado um pouquinho, né? Vamos ler quadrinhos. Cara, eu tava ansioso. Esses livros que eu tô trazendo aqui são da Estética Torta. O primeiro que eu resenhei foi dos Mamonas Assassinas, a graphic novel. O link eu vou deixar no card aqui, se você não conhece, dá uma olhadinha lá, tá bom? Se você já tem, comenta aí. Se você adquiriu há pouco tempo, comenta também. Meus amigos, esse quadrinho aqui, essa adaptação, ela originalmente é da Z2 Comics. Z2 Comics, trazido aqui para o Brasil pela editora Estética Torta. Tá bem aqui embaixo, Estética Torta. Ele foi lançado em 2021. Esse quadrinho é uma adaptação do álbum, na verdade é mais da letra da faixa título Holy Diver, né, do Ron James Dio. Para quem curte metal vai saber quem é. Para mim e para muitos também é o melhor vocalista do heavy metal de todos os tempos, né? Haverão críticas aí, mas esse álbum ele faz 40 anos agora em 2023. É um álbum icônico, assim como alguns outros, sabe? Tem a marca no tempo. Esse aqui é um deles. E esse quadrinho, a Estética Torta, cara, ó, vocês podem perceber que é capa dura, né? A arte, ela vem até a contracapa, certo? Uma lombadinha, que eu vou ver se eu consigo colocar aqui para focar para vocês, está um pouco ruim, mas material muito bom, cara, bem acabado. Eu achei melhor do que o do Mamonas Assassinas, o acabamento. E a arte, essa cor aqui, esse vermelho com amarelo, alaranjado, assim, dá um tom mais sombrio, né? Eu gostei bastante. Ela é do Steve Nails, do roteirista. Vocês talvez conheçam ele pelo quadrinho 30 Dias e Noite, que inclusive virou filme, né? Inclusive virou filme. Também tem Crimes Macabros, que foi responsável por esse quadrinho, lá de 2010, se eu não me engano, 2006, e a adaptação de Eu Sou a Lenda, sabe? Esse cara então já tem uma certa manha e também já fez algumas adaptações do Clive Barker. Então ele já tem os macetes de fazer adaptação com esse tema um pouquinho mais sombrio, certo? O desenhista é Scott Hampton, ele inclusive foi aluno do Will Eisner, então o cara tem uma bagagem muito boa, né? O trabalho dele mais conhecido de vocês vai ser Deuses Americanos, aquela minissérie que saiu em 2 partes, sabe? E também para os mais antigos aí, vocês lembram de um quadrinho do Batman, Gritos na Noite, que ele falava de abuso, sabe, de infantil assim, bem um quadrinho tenso, com a arte que combinava para aquele tipo de quadrinho, né? E é o que a gente vê aqui também, o mesmo estilo. Adequa bastante com a temática do quadrinho. Bom, então vamos lá. Ah, não posso esquecer que junto com esse quadrinho veio um encartezinho onde vai falar um pouquinho sobre as referências que tem no quadrinho. Se você não conhece, tá por fora da realidade do que significa esse Holy Diver, quem é o Ron James Dio, pode acontecer. Então aqui ele fala, né, sobre as referências que foram utilizadas no quadrinho para poder fazer essa história. Mas como assim, Diego? Não é exclusivamente da música, o título não, Holy Diver, não. O álbum Holy Diver, ele não tem todas as faixas de forma contínua, sabe? Uma não tem ligação com a outra. Então, o Steve, ele acabou juntando alguns temas, sabe? Pegando a temática ali, as ideias e montando tudo em cima da história principal, que é justamente a do Holy Diver, né? E aqui nós temos, cara, isso aqui é bacana demais, tá cheio de referência aqui, eu acho que tem umas 15. Em cada página, para cada letra, para cada frase, ele especifica qual foi a música, né, a faixa título que foi referenciada, e eu gostei, eu achei muito bacaninha. Material realmente interessante, eu não conhecia. Bom, então
falar um pouquinho do quadrinho, né? Antes de falar do quadrinho, de novo, é bom a gente ter em mente o seguinte. Tem uma entrevista do Ronnie James Dio, que ele deu tem um tempo atrás aí, né? Eu vou deixar o link aqui embaixo, acho que todo mundo que gosta do cara já viu essa entrevista, onde é perguntado para ele sobre o que fala exatamente o Holy Diver. Vocês sabem, os artistas, alguns deles deixam muito aberto em que qual o sentido da música, né? Qual o sentido daquela letra, o que ele quer dizer com isso. E foi perguntado ao James Dio e ele respondeu. Ele falou o seguinte, que é uma crítica, basicamente, à forma como a Igreja Católica ela trabalha a busca da fé, né? A conversão de novos membros para o catolicismo. A gente vê isso em outras vertentes também do cristianismo, né? Mas ele, como foi católico, né? Ele acabou se desvencilhando, separando do catolicismo por conta dessas cobranças do medo que é imposto. Se você não fizer isso, você vai queimar no inferno. Se você não fizer alguma coisa, assim você vai queimar, você vai... isso é pecado, você está morrendo e tal. Então ele não concordava com tantas... essa maneira. Ele acreditava e entendia que a religião é pelo amor, beleza, correto, porém a abordagem ela é muito incisiva, sabe, é pelo medo, né? Quando você mandava eu ia falar coroinhas, ó, os missionários, né, pregar, converter e tal, independente da fé de quem tivesse ali, a pessoa nem tinha conhecimento que existiam outros deuses, outro tipo de Deus, para ele era só o sol, era a chuva, era alguma divindade, era algum animal, e era imposto, imperativo, né? Era muito imperativo, não, você tem que fazer assim porque eu estou dizendo, porque é o meu único... Eu mesmo sou católico, realmente a gente fica com medo de muita coisa, porém, apesar de eu tender um pouquinho para o espiritismo kardecista, eu concordo com ele, realmente a Igreja Católica, e até pouco tempo, né, até alguns anos atrás, poucos anos atrás, por assim dizer, em relação à história toda, a gente vê realmente que é isso, a imposição, a conversão pelo medo, né, e realmente isso só piora, né. E na história que é contada aqui, nós temos um padre, Emil Barrett, em que ele vai até uma ilha, sabe, afastada, que até então está tomada pelo pecado. Ele vai tentar converter aquelas pessoas, bem com a ideia mesmo da faixa que intitula o álbum. E lá ele conhece pessoas, vê que realmente eles cultuam outro Deus, a maneira que eles fazem as oferendas, que passam para as crianças, eles não têm conhecimento nenhum do Deus católico, né, do Deus cristão, e o padre ele acaba sendo preso porque ele força, né, como é falado até no quadrinho, que ele chega de forma muito egoísta, muito dura, sabe, sem respeito. Então ele vai ficar ali preso até conhecer e compreender os costumes e conforme for ele pode ser solto ou não. Só que nisso aí, o que é que ele faz? Ao invés de começar a perceber, olhar como funciona, até para tentar uma abordagem menos invasiva, né, menos incisiva, ele acaba convertendo as crianças. Na cabeça dele, a ideia de converter as crianças vai fazer com que aquela região ela fique sempre, com o tempo, floresça e mude a cabeça daquele pessoal, né? E nisso ele escapa, né? Ele acaba sendo perseguido e a história termina com essa cena aqui. É um spoilerzinho? Não sei se é, porque na música, no título, a gente percebe o que vai acontecer, tá bom? Vou falar um pouquinho disso daqui a pouco. Essa imagem aqui, cara, essa capa aqui, essa arte, você vai ver que é praticamente igualzinha à capa do álbum. E é onde está justamente o significado do Holy Diver. Por que Holy Diver? Seria o mergulhador sagrado. O que é esse mergulhador sagrado? Bom, segundo o James Dio, é uma imagem de um ser parecido com Jesus, no qual ele está em outros planetas, com pessoas parecidas conosco, com os humanos, e que ele está para tirar os pecados daquelas pessoas da mesma forma que aconteceu aqui na Terra, né? E por que mergulhador? Porque ele sempre acaba morrendo, mergulhando para outro mundo, e sempre se repete a mesma história, sempre se repete a mesma história. E nisso, em algum momento, em algum universo, em algum outro planeta, algumas pessoas parecidas conosco, elas falam: cara, deixa isso de lado, esquece, as pessoas são ruins, elas não vão mudar, elas são egoístas, sabe? E tá sempre se repetindo, o amor é maior, né? Mas a maneira como ele fala aqui do missionário não é Jesus, né? É uma menção que através da Igreja Católica, como ele chega impondo, né? Não ele, Jesus, mas a forma que a Igreja impõe. É vista que você sente isso. A atenção nas imagens, pelas imagens, sabe? Você sente. É bem imersiva. Eu, pelo menos, senti isso.
sabe? Eu me senti muito imerso aqui na história por conta da arte. Deixa eu tentar puxar uma imagem aqui sem... que tem umas cenas, por exemplo, dos tigres, que não dá para mostrar aqui, né? Que é uma mençãozinha, é cheio de metáforas, igualmente com o álbum, sabe? Quando você lê esse quadrinho sem ter essa noção das coisas, você acha que é um quadrinho fraco, um quadrinho raso. Só que, realmente, se fosse para dar uma nota sem conhecer a história da música, a história do álbum, eu daria aqui talvez um 7,5 ou 8. Mas você conhecendo a história, eu já conhecia tem um tempo, ouvi o álbum completo de novo, mais especificamente a faixa título, então você realmente, cara, você vê que é bem trabalhado, sabe? É bem trabalhado, uma adaptação muito boa. Eu gostei sim dessa adaptação e recomendo para vocês também. Sabe? Essa aqui eu não posso mostrar. Aqui vai. Então, a tensão, ela é construída, ela vai crescendo aos poucos, né? Ela se mantém mais quase que do começo ali, seria do segundo ato, por assim dizer, até o finalzinho, ela se mantém, né? A tensão se mantém. Você vai percebendo que é bem fiel ao quadrinho, essa adaptação é bem fiel ao quadrinho. E no final, nós temos aqui a seção de galeria, sabe? De artes conceituais, muito bacana. Uma que eu gostei é dessa daqui, né? Essa pintura bem bacana, onde tem o Ron de James Dio aqui no meio, no centro. Eu gostei muito. E aquele símbolozinho que ele faz, né? Segundo ele, né? É que a avó fazia para espantar os demônios, né? E isso a gente tem uma mençãozinha aqui, sabe? Tem uma menção. O próprio mascote sempre fazia, né? Então, meus amigos, é isso que eu tenho para trazer para vocês hoje. Gostei muito, estava ansioso demais para poder comentar e compartilhar com vocês sobre esse quadrinho, sabe? Bacana demais. O Steve Niles, ele realmente faz adaptações bacanas, muito legais. Eu gostei mesmo. Logo, logo vou trazer mais, talvez o próximo seja do Angra. Eu tenho Angra, tenho Atrax para poder comentar aqui para vocês ainda, beleza? E vocês já conheciam, já tem esse material? O que acharam do vídeo? Comenta aí, compartilha, se inscreve no canal se interessou, beleza? Então é isso, valeu, abraço a todos!